Vamos para onde eu imagino que não tenha chuva, viu? Porque se tem um local nesse Brasil que é seco e com muito sol, é Brasília. Alexandre Garcia, bom dia. Acertei na previsão ou hoje, de repente, surgiu uma nuvem por aí? Acertou em parte, né? Porque a metade do ano chove e a outra metade faz seca. Agora estamos na metade da seca, céu azul. Muito bem, vamos lá então, começando mais um Liberdade de Opinião. Temos muitos assuntos, vou trazendo aos poucos, como você já sabe, na sequência a gente ouve a opinião de Alexandre Garcia. Assessores próximos ao presidente Jair Bolsonaro tentam convencê-lo a desistir de ir até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedir o impeachment de 2 ministros do STF. Tanto oposição como aliados do governo não acreditam em avanço dessas investigações. A ideia do presidente da República, posta em rede no sábado de manhã, causou reação de 14 governadores, que divulgaram uma carta para ressaltar que a democracia e a independência do judiciário caminham juntas. Vamos ver o que disse um desses governadores, o do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A verdade é que, infelizmente, o presidente da República não gosta de contestação. E democracia é mais do que a oportunidade de eleger um governo. É também a imperiosa necessidade de se respeitar nas instituições a contestação que se apresente a um governo eleito. É da democracia isso. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, usou as redes sociais para afirmar que não vai permitir retrocessos e que ele recomenda a busca de consensos e o respeito às diferenças. Pacheco ainda pontuou que patriotas são aqueles que unem o Brasil e não os que querem dividi-lo. Alexandre Garcia, em cima dessas palavras de Pacheco, então, estaria o presidente da República querendo dividir o Brasil? Bom, vamos primeiro às de Pacheco, né? Ele fez 2 críticas aí embutidas, né? Uma a Fux, que ele disse que diálogo não é fechar portas, é continuar conversando. Fux cancelou o diálogo entre os chefes de poder. E depois falou nessa aí que se atribui a Bolsonaro a divisão do país, né? Como se o país já não estivesse dividido desde Collor, né? Em bipolaridade, né? Desde a eleição de Collor tinha um lado e tinha outro. E assim continua, né? Exacerbou-se? Sim, exacerbou-se, porque um lado se descobriu, né? Que era um lado assim mais ou menos silencioso, que vivia passivo, vivia assustado, se descobriu. Agora também é retrocesso, né? Depende de como a gente interpreta. Vem um ministro do Supremo e manda o presidente do Senado abrir uma CPI e ele abre. Eu não sei se isso pode ser considerado retrocesso, porque, enfim, desconsidera o 2º artigo da Constituição, que fala em independência de poderes. Mas, agora, sobre os governadores, né? Está lá escrito, perfeito, né? Falando em judiciário livre, Estado democrático de direito só existe com um judiciário livre e independente. Absolutamente perfeito. Só que isso embute um viés muito importante, daqueles que acreditam que o poder emana do Estado e não do povo, né? Então ele está falando do judiciário livre, esquece de falar do povo livre, das liberdades fundamentais livres, né? Inclusive liberadas, não restritas pelo judiciário, como liberdade de expressão, por exemplo, coisa que está muito em voga, né? Então, é bom a gente considerar isso. E, por fim, presidente da República. Você deve lembrar, Elisa, eu acho que foi na sexta-feira que eu disse aqui, se o presidente fosse Itamar, se fosse um mineiro, mandaria o seu ministro conhecedor do Congresso, Henrique Argrives, para assuntar o Senado, para ver se vale mandar. Porque se o ministro disser assim, olha, tem 50 votos a favor em 81 senadores, pode mandar. Né? Aí passa, impede, julga, condena o ministro ou os ministros do Supremo. Agora, se ele dissesse, olha, mas só tem 30 votos, vai ser vexame. Então não manda, né? Então eu acredito que o presidente esteja nessa fase aí de verificar se vale mandar, né? Tem que mandar para ser vitorioso na certa, porque não pode correr o risco de passar o vexame de mandar e haver uma vitória do Supremo dentro do Senado. Elisa?
Alexandre, e sobre a contestação dos governadores? Foram, então, 14 governadores. A gente exibiu um trecho do representante do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que disse, entre as palavras, que o presidente da República não gosta de contestação. O presidente não gosta de ser contestado. O que você diz a respeito disso, Alexandre? Eu acho a coisa mais normal. Quem é que gosta de ser contestado? Agora, a crítica é maravilhosa. A crítica é muito mais importante que o aplauso, né? Então, a resposta deveria ser dada pela outra parte, né? Eu não consigo responder pelo outro, né? Teve um que falou, estava esperando que o outro contestasse, né? Mas, enfim, a observação minha pessoal é que contestação é uma coisa, a crítica é outra, né? Inclusive, a gente, pegando no dicionário o real significado da palavra, uma coisa tem um certo radicalismo, o contestação. A crítica já é uma coisa bem aberta, bem democrática, até colaborativa, né? Até ajuda. É uma coisa que, na verdade, se procura criticar alguém no sentido negativo acaba fazendo bem para essa pessoa, porque só assim ela consegue descobrir a correção dos seus caminhos. Mas, enfim, eu volto a falar da minha preocupação com essa mentalidade que acha que todo poder emana do Estado. Não. O judiciário, por exemplo, é um instrumento do povo, né, no Estado, para o exercício da democracia. É um instrumento. Não é a fonte do poder, e muito menos das leis, né? A fonte das leis são os representantes diretos do povo pelo voto no Congresso Nacional, nas assembleias e nas câmaras de vereadores. Elisa? Ainda falando ao que diz respeito ao STF, acrescentando aqui o Ministério Público, em consequência de uma live feita pelo presidente Jair Bolsonaro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou ao Supremo Tribunal Federal que determinou a apuração preliminar para avaliar se configura crime a conduta do presidente Jair Bolsonaro nos ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Essa notícia crime foi impetrada por deputados da oposição, com a alegação de que, em uma transmissão feita pelas redes sociais e também pela estatal Empresa Brasil de Comunicação, Bolsonaro teria feito propaganda eleitoral antecipada e cometido crime eleitoral e atos de improbidade administrativa. Como você avalia, então, Alexandre, a apuração preliminar que a PGR determinou para avaliar a conduta do presidente Jair Bolsonaro? A ministra Carmen Lúcia aí está cumprindo a rotina, ela tem que fazer isso, ela não pode se omitir. Ela recebeu, foi relatora desse pedido de 10 deputados, né, contra o presidente, alegando ataque ao sistema eleitoral, né, e 2, o uso de um próprio da União, no caso o órgão oficial de comunicação, e 3, se houve propaganda eleitoral antecipada. E, como tem que fazer, a ministra Carmen Lúcia mandou para a Procuradoria-Geral da República no dia 3. Agora repetiu ontem o pedido, né? E o Procurador-Geral respondeu que isso está sendo investigado lá para saber se há enquadramento na lei, né? Se uma coisa que pede fortalecimento do processo eleitoral, segurança e garantia para o processo eleitoral, seria ataque ao processo eleitoral, né? Aí a ambiguidade, né? Número 2, o pronunciamento do presidente da República pode ou não pode ser divulgado pela rede oficial, né? Número 3, essa questão de propaganda, se houve aí algo, né? A fumaça da propaganda eleitoral, né? Se apareceu, né? Se houve alguma questão aí eleitoral envolvida. Então, isso é que vai ser apurado para saber se procede ou não procede o pedido dos 10 deputados de oposição. Acho que são todos do PT, se não me engano. Sim, são
São parlamentares do PT mesmo que entraram com esse pedido no STF e que foi encaminhado à PGR. E como você avalia, Alexandre, as críticas que surgiram em cima dessa demora ou o que não foi verbalizado por meio da Procuradoria-Geral da República em cima desse assunto e agora depois que veio a público, depois da segunda cobrança da ministra Carmen Lúcia? A crítica já tomou partido, né, contra a Procuradoria-Geral da República. Em abril de 2019, uma semana depois de aberto aquele inquérito do fim do mundo, como chamou o ministro Marco Aurélio, a então Procuradora-Geral Raquel Dodge mandou arquivar o inquérito do fim do mundo. E não foi arquivado até hoje. Então, a Procuradoria também fica no ar, né? O Procurador-Geral, na semana passada, foi contra a prisão de Roberto Jefferson, dizendo que se tratava de censura prévia, que está proibida pelo artigo 220 da Constituição. Aliás, o grande jurista Ives Gandra concorda exatamente com isso, né? Então, a gente nota que há um choque aí e tomaram partido de um lado, né? Mas, como eu disse, são no mínimo três questões, né? Propaganda eleitoral antecipada, uso da empresa brasileira de comunicação e enfim, ataque ou não às instituições eleitorais ou querer fortalecer. Isso não é uma coisa que se decida de uma hora para outra, né? Que a pessoa olha assim e diz, não, está tudo enquadrado no Código Eleitoral, no Código Penal, né? Tem que ser examinado. Então, eu imagino que não dá para fazer de corre-corre alguma coisa, uma denúncia que envolva o presidente da República, né? Ainda que envolva um simples ladrão de batedor de carteira. Acho que não dá para simplesmente olhar isso e de uma hora para outra já responder, né? Estão cobrando porque agora Augusto Aras vai ser examinado pelo Senado e tudo isso ajuda. Elisa? Seguimos ao vivo, 9h01 e trazemos agora o ex-presidente Lula para o Liberdade de Opinião. Por quê? Luiz Inácio Lula da Silva criticou os militares brasileiros e afirmou que eles não escondem o antilulismo. Lula comentou que só vai conversar com os militares quando for eleito presidente do Brasil novamente e que as Forças Armadas não devem se meter em política. Vamos ver. As Forças Armadas existem para garantir a soberania nacional contra possíveis inimigos internos. Ela tem que tomar conta da nossa fronteira terrestre, ela tem que tomar conta da nossa fronteira marítima, ela tem que tomar conta do nosso espaço aéreo e ela precisa proteger o povo brasileiro. É isso que ela tem que fazer. E não se meter em política. Se quiser se meter em política, tira a farda, vai virar um cidadão comum e pode ser candidato a qualquer coisa. Se quiser se meter em política, tire a farda e vire um cidadão comum. Palavras de Luiz Inácio Lula da Silva. Como você avalia, então, esse discurso de Lula, Alexandre? Bom, eu quando ouvi pela primeira vez a primeira frase disso que a gente publicou, quando o Molica estava acompanhando, eu não acreditei e ouvi agora de novo. Um ato falho tão expresso. Vou repetir a primeira frase. As Forças Armadas exigem para garantir a soberania nacional contra possíveis inimigos internos. Foi o que ouvimos Lula dizer. Certamente foi um ato falho, né? Porque a Constituição fala em defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e tal, né? Agora, tudo bem, aí eu pergunto, né? O ex-presidente Lula está mencionando um fato aí que parece que ele quer emascular os militares da política. Eles votam? Votam. À exceção dos recrutas, votam. Portanto, se um cidadão vota, o cidadão tem que ser politizado. Isso sem lembrar que militar é o cidadão fardado, né? Tem que ser politizado. Ele não pode se inscrever em partido político, está aqui na Constituição, né?
Ele não pode. Ele pode ser candidato, pode ser eleito. Ele é obrigado a se inscrever em partido político, mas aí ele tem que sair, né? Aqui diz que ele é elegível, com menos de 10 anos tem que se afastar da atividade. Com mais de 10 anos ele é agregado, né? E mais adiante, lá no 142, diz que do serviço ativo não pode estar filiado a partidos políticos, né? Então, ele não pode estar filiado a partido político. Mas se ele não for politizado, ele vira um robô, né? A politização do militar não é de partido político. Talvez o ex-presidente precise entender melhor, né? É um P maiúsculo. A politização qual é o grande partido político do militar? É o Brasil, é o verde e amarelo, é a pátria, é a lealdade, é a verdade, né? São os valores, é a honra, é a força, né? É a obediência, a hierarquia, né? O respeito. É isso, né? Não é política, né? Isso não é coisa de partido político. E então, eu não sei o que o Lula está insinuando, né? Porque houve tentativa de mexer na joia da coroa, que é o ensino militar, né? Não foi governo Fernando Henrique, governos petistas principalmente, né? Conseguiram mexer nas universidades federais, aparelhá-las, né? Mas não conseguiram entrar nas escolas militares. E o militar continua com esses mesmos valores de defesa da pátria, defesa da lei, da ordem, das instituições, da democracia e da liberdade. Portanto, garantia das instituições, como diz a Constituição, que ontem eu li aqui. Elisa? Alexandre, você acredita que o presidente da República mais colaborou para esclarecer ou para causar confusão nesse entendimento entre a divisão dos poderes, entre até que ponto isso aqui é um poder militar, até que ponto os militares podem fazer parte de uma gestão, se é militar da reserva, se é militar da ativa? Você acredita que esse cenário deste momento pode ter confundido um pouco o entendimento do brasileiro quanto a esses limites? Não, você está se referindo ao ex-presidente? Não, a própria atuação do governo federal, quando a gente observa a participação dos militares na gestão, se porventura pode ter causado alguma confusão sobre, esse é o limite, até aqui pode ir, até aqui não pode. Não, os limites são claros, os limites são legais, estão previstos na lei. O que pode o oficial da reserva e o que não pode o oficial da ativa, né? Inclusive, o oficial da ativa não pode discutir política ou religião em organização militar, em unidade militar. Não pode, está proibido. Está proibido pelos regulamentos, né? Então, não é que ele seja despolitizado, ele se profissionalizou a partir de Geisel. Houve a retirada dos militares da política do tempo que eu citei aqui ontem, do coronel Jurandir Bizarria Mamed, na beira do túmulo do general Canrobert, fazendo um discurso em 1955 para não dar posse ao eleito Juscelino Kubitschek com o vice João Goulart. Naquele tempo, inclusive, eram eleitos separadamente, presidente e vice. Aquele tempo passou, né? Não há manifestações políticas públicas de militares da ativa, né? Militares da reserva estão liberados para isso. Aí a gente ouve aí toda hora o clube militar, lá do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, agora, o que há pelas pesquisas de opinião, a confiança do povo nas Forças Armadas está lá em cima. E é a confiança na retidão, na obediência à lei, nas virtudes da honestidade, da não corrupção, né? E do amor à pátria, à liberdade e à democracia, principalmente. Elisa? 9h08. Seguimos ao vivo. Daqui a pouco tem CPI da pandemia, tem toda a programação aqui, o esquenta pré-CPI da pandemia e depois, de fato, os senadores com o depoente do dia. Você acompanha aqui na CNN Brasil.
E nesta data, nesta terça-feira, a CPI vai ouvir o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques. Ele já chegou, inclusive, ao Senado. Você já consegue acompanhar aí conosco as imagens da chegada do depoente deste dia 17 de agosto. E por qual motivo ele foi chamado a comparecer na CPI da pandemia? Alexandre teria elaborado um estudo paralelo para afirmar que metade das mortes confirmadas no Brasil por Covid-19 não teria ocorrido. E esse estudo veio a público por meio do próprio presidente da República, que um dia, em uma daquelas conversas com apoiadores, disse que havia um documento que afirmava que metade das mortes, de fato, não teria ocorrido por Covid. E aí depois essas informações correram o Brasil e os grupos de WhatsApp. Alexandre Garcia, qual a sua expectativa, então, para o outro Alexandre neste dia de CPI da pandemia? Pois é, eu fico me perguntando o que a CPI vai apurar além do que já se sabe. Não tem mais nada para apurar, né? É só para fazer a onda, o barulho, o marulho desse palco que é a CPI. Ele já disse que era apenas um estudo, que o presidente interpretou como quis, o próprio presidente já corrigiu, disse, sim, pensei que fosse outra coisa e tal, né? Agora, deveria ter, sim, né, a propósito, um levantamento sério. A gente não sabe se estão fazendo quem morreu realmente de Covid, por causa da Covid, ou quem morreu com outra doença, mas também estava com Covid, e o que não foi Covid, né? E principalmente a anamnese, que eu imagino que seja feita quando a pessoa entra no hospital, com que você se tratou, você se preveniu, não se preveniu, você foi tratado, não foi tratado, para avaliar a eficácia de como nós estamos encarando a Covid, né? Agora, eu acho que o mais importante dessa CPI, né, é investigar o que realmente houve, né? Superfaturamento, propina, não entrega de material comprado. Agora, outra coisa, eu vi aí que a CPI está cancelando aquela cariação que a gente tanto pela qual a gente teve tanta expectativa ontem, né, do Onyx Lorenzoni com o deputado Luiz Miranda, que seria uma maravilha para revelar qual dos dois é o mentiroso, como eu disse aqui, né? Mas cancelaram, acharam que... Eu acho que eles perceberam que ia derrubar a narrativa da Covaxin. Então, uma bela vertente da CPI ia ser enterrada nessa cariação, né? E aí cancelaram a cariação. Não é necessária, não queremos saber onde está a verdade. Elisa? Quanto aos números da Covid-19, Alexandre, onde você acredita que poderia haver uma falha no processo de atestar o motivo para a morte de Covid? Porque os hospitais passam a informação para as prefeituras, que passam para os estados, e aí a informação chega até o Ministério da Saúde, que faz a publicação oficial diária. Onde estaria o erro no meio do processo? E mais, interessaria a quem que houvesse um número a mais do que o real por mortes por Covid? Pois é, engraçado que o que se diz, né, que interessaria aos prefeitos que receberiam mais por mais mortes, né? Interessaria, por outro lado, ao governo federal de mostrar que nós temos menos mortes, né? Melhor é a realidade. Então, é por isso que eu consulto sempre a transparência do registro civil, né? Que a família vai lá com a certidão de óbito, com a causa mortes, e entrega e é registrado. Agora, a causa mortes é que eu vi depoimento de muitas famílias reclamando que não foi isso e tal, né? Eu imagino que seja um mínimo, né? Que as mortes que a gente está vendo aí, nem super, nem subcomputadas, que seja uma grande diferença. Não vejo grande diferença nisso. Não, jamais, né, que essa possibilidade de que as mortes foram só metade, né? Não. O que eu acho é que poderiam ter sido evitadas, sim, né? Aí sim. Elisa? 9h13. Chegou ao fim o nosso tempo, Alexandre, mas amanhã estaremos novamente aqui no Liberdade de Opinião. Obrigado, Elisa. Obrigado a todos pela audiência e aproveitem o dia.
Reitero aqui para vocês que todas as opiniões emitidas por Fernando Molica e por Alexandre Garcia não refletem necessariamente a posição da CNN.